Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver um super celular que chegou aqui e o bicho é brabo, cara. Tô falando de quem? Do Xiaomi 12. É isso mesmo, galera. É esse bichão que chegou aqui pra gente ver. A gente tem um SoC Snapdragon, um dos mais poderosos no momento. A pontuação no Antutu Benchmark desse celular aqui, em sites de benchmark, é de mais de 1 milhão de pontos. Ou seja, em desempenho e performance para jogar, isso aqui é brutalidade pura. É isso que eu tô muito curioso pra gente ver. Além de câmera também, que é um pacote completo. Então se gostar, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se junta à nossa turma da informática. É isso aí, vamos ver qual que é. Vamos lá. Então galera, olha aí ó, essa aqui é a caixa então, Xiaomi 12, pô, tô curioso mesmo pra ver como é que é. Essa versão que eu recebi aqui ó, é com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. A versão com rede 5G, tá notificado aqui embaixo, não tem um destaque tão grande aqui na caixa, mas tem rede 5G, né? Um outro destaque aqui que eu achei interessante é a assinatura de áudio, ó, que é Harman Kardon. Isso aqui tem numas Range Rover maluca que eu tô sabendo, pô. Áudio do bom, né? Então vamos ver. Abrindo a caixa aí rapidão. Ó, aqui já tá o bonitão. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, galera, como sempre, isso aqui é um unboxing falso. Já peguei ele, já mexi. Eu sou um mentiroso. Ó, de acessórios a gente tem aqui a chavezinha, né? Pra ter o acesso ali ao compartimento de cartão SIM. Na parte de dentro tem uma capinha. Esse aqui é show de bola, né? Vou tirar essa capinha aqui que eu vou querer usar ela. E a gente tem alguns guias rápidos aqui, manual de instrução. Umas burocraciazinhas, né? Deixa pra lá também. Aqui tá o bonitão, né? Nossa, olha o tamanho desse olho aqui, ó. É zoiudo nele, essa câmera aqui, ó. Muito show. Carregador, ó. Uma coisa muito legal. Potência desse carregador. 67 watts poder de carregamento. É um turbo mesmo, tá? Muito bom. Esse aqui é potência de carregar alguns notebooks. Com um carregadorzinho desse aqui, nessa potência. Muito legal. Vamos ver na sequência aqui, o cabo USB de carregamento, uma ponteira USB tipo A convencional, coloração laranja, e outra ponteira USB-C, também coloração laranja. Esses cabos aqui são bem resistentes, né? Ele é uma bitola bem larga, bem legal. Isso aqui é mais comum nesses Xiaomi aqui, Redmi também, né? Todas as submarcas também da Xiaomi. E é isso aí, na caixa é isso, acabou. Beleza, deixa eu ver lá. Aí tem um destaque, né, galera? O bonitão. Ele tá aqui com a proteçãozinha que eu tinha tirado e botei de volta, por isso que tá assim amassado, tá? Tá feio. Mais alguns destaques que a gente tem aqui, né? Câmera principal com modo de 50 megapixels. Aqui, ó, o Snapdragon 8 Gen 1, Generation 1, né? Que é um dos SoCs mais atuais da Qualcomm. Tela com taxa de atualização de 120 Hz, AMOLED. Isso aqui é show, né? Até em economia de energia acaba contribuindo. Quando a gente olha alguma imagem mais escura ou usa o celular no modo noturno também, como é uma tela AMOLED, o pixel no escuro ele desliga mesmo, não passa energia nenhuma, então acaba economizando. E o carregamento super turbo aqui, 67 watts de potência. Ele tem o suporte para 50 watts de potência em carregamento wireless, sem fio. É só numa base de carregamento se a base tiver o suporte para 50 watts também. Ou seja, ele carrega muito rápido com cabo ou sem. Isso aqui é muito show. Tirando aqui a proteção, enfim, vem com uma peliculazinha bem fina já instalada aqui. Uma película de um gel, talvez. Não tenho certeza. Vamos ver o outro lado aqui. É meio geladinha a parte de trás aqui. Não tenho certeza sobre esse material aqui. A gente tem 3 câmeras, né? A principal aqui que faz o modo 50 megapixels com grande angular também. Aqui as outras 2 câmeras que são a telemacro e a ultra wide também. Junto com os 2 flashes, né? Na coloração de LEDs. O amarelinho e o mais branco. E o branco, né? Coloração mais fria e mais quente. De luminosidade. Pô, essa versão que eu recebi aqui, né, é um tanto quanto Barbie Girl, mas fazer o que, né? É bonito, é bonito. Eu adoro! Bem, eu já usei, quando era mais novo, eu usava um Sony Ericsson roxo com laranja, né? Vou falar o quê? Ou era roxo com rosa, aquilo lá? Não sei, mas, né, agora me descobriram. Ó, galera, aqui em cima a gente tem uma saída de áudio, tem mais uma vez a assinatura de áudio aqui, Harman Kardon. Tem um furo aqui de microfone e tem mais aqui uma seção do infravermelho para utilizar até como controle remoto do celular. Na parte de baixo tem um conector USB tipo C, mais uma saída de falante, né, multimídia externo, um furo de microfone, mais um, e o outro furo ali que é na verdade é o compartimento todo, né, do cartão SIM e micro SD. A lateral aqui, botão liga desliga, volume mais, volume menos. Um detalhe meio fosco assim. E no outro lado tem nada, é nada de nada.
Vamos só pegar aqui para ver como é que é esse compartimento aqui dos cartões. Vamos ver qual que é, bicho. Nossa, mas é pequenininho, né? Olha só, galera. Um cartão sim, um. Do outro lado, sim, dois. Não tem armazenamento externo, pô. Não dá para botar um cartão SD. É só cartão SIM. Interessante saber isso, né? Mas a mulherada, né? Que gasta de tanto tirar foto. Aí enche mesmo o armazenamento. Mas 256 GB é muito espaço para um celular. Então, ok, né? A gente sabe que não tem uma maneira de aumentar o armazenamento de formas externas, né? Vamos lá então, galera. Aqui sobre questões de desbloqueio, ó. A gente já tem na tela aqui, eu já tinha configurado. O sensor de digital aqui, o desbloqueio é na tela, tá? Eu acho bem interessante que quando eu coloco o dedão aqui para desbloquear, ele dá um brilho na tela nessa região para ler a digital do dedo, que é muito alto. A intensidade de brilho é altíssima. A luz chega a atravessar o dedo. A gente vai desligar a luz para vocês verem aí, galera. Vai ser igualzinho quando tu bota uma lanterna assim no dedo. Atravessa o dedo a luz. Olha só aqui, galera, para destravar. Viram só? Olha. A luz é tão forte que, ó, atravessa o dedo. Isso é pra gente ver, né, galera, a força do brilho da tela. E a tela em si, essa AMOLED aqui, ela tem certificações HDR, questão de intensidade de brilho, né, e contraste, e já dá para ter uma prova com base nisso, né, a intensidade da tela que atravessa o teu dedo com a força da luz. É muito louco, né? A questão desse desbloqueio aqui pela tela, em experiências anteriores eu não tinha muita preferência mais porque em alguns casos que eu utilizei outros celulares eu achava meio lento e falhavam muitas vezes, mas nesse caso aqui do Xiaomi 12, nessa versão global aqui, eu achei bem tranquilo na verdade. Esse meu preconceito acabou aqui, achei bem tranquilo e bem funcional. Rápido também no desbloqueio. Ó, boto o dedo aqui, já era. Então aqui no sistema é o Android 12 que a gente tem presente aqui, a versão da Xiaomi aqui é a MIUI na versão 13, o sistema todo é bem responsivo, o Snapdragon 8 Gen 1 aqui não tem como é que não ser rápido o negócio, tá louco. Botei uma pancada de aplicativo aqui, não, muito responsivo, muito rápido mesmo. Então ok, galera, vamos pegar aqui, depois a gente vai fazer alguns testes em gameplay, tá? Eu já baixei aqui, já tá na mão o Genshin Impact aqui, ó. Para quem está perguntando. Vamos fazer os testes de fotografia, mas antes disso vamos ver então as especificações gerais do aparelho aqui, tá? Então galera, tô aqui ó, com um programinha, o app Device InfoHW, tá? A gente usa ele rotineiramente aqui já nos reviews de celular. Ele mostra todas as configurações do sistema, o SoC aqui, processador, quantos núcleos, frequência, GPU, memória RAM. Tudo, não escapa nada. Então vamos lá. Aqui embaixo a gente tem na aba geral, né? Informação de memória RAM. Os 8 GB de memória RAM aqui são de tecnologia LPDDR5, que é uma das memórias mais atuais dentro dos smartphones. Tem versão DDR5X também, que é um pouco mais rápida, mas aqui DDR5 já está nos topos. Informações do SoC, do processador integrado aqui, né? Um Snapdragon 8 Gen 1. São 8 núcleos ao total, que tem 3 divisões, tá? São 3 clusters. Um núcleo de 3 GHz de frequência, de alta performance, 3 núcleos medianos de 2.5 GHz e 4 núcleos de 1.78 GHz, mais de eficiência, né? Economizar a bateria, aquela tarefa mais tranquila. A tecnologia de fabricação desse Snapdragon aqui é 4 nanômetros, tá? Chegando ao fim desses nanômetros aí, né? A GPU aqui é a Adreno 730, faz conjunta, né? Integrada no Snapdragon 8 Gen 1. Na parte de tela, essa tela que a gente tem aqui é na proporção 20:9. Ou seja, ela é mais comprida, né? Então ela é uma baita de uma ultra-wide, assim, né, galera? Resolução aqui é um Full HD+, 1080 pixels por 2400. E a densidade de pixels que a gente tem aqui, ó, é de 419 a 440 pixels. É uma altíssima densidade, tá? Ou seja, a imagem aqui é muito nítida, eu não consigo ver a olho nu a diferenciação, a separação real de pixels na tela, não dá pra ver isso. A taxa de atualização aqui, de 120 Hz, que deixa ainda mais a sensação de fluidez aqui ao mexer, né? E se algum game tiver o suporte a isso, também a gente consegue ver isso de verdade no celular, na tela dele. Tem alguns outros modos de operação que até ajuda a economizar energia, né? Que é rodando a 60 Hz a taxa de atualização, a 90 Hz e o 120, que é o máximo. E aqui a gente tem algumas certificações do HDR, né? O Dub Vision, HDR10, HLG e HDR10+. São certificações que dizem o nível de qualidade do HDR, o nível de brilho que a tela consegue ter. E tendo isso aqui, obviamente é desejável, muito bom. Na guia de bateria, a gente vai ver aqui ó, que a capacidade de 4.500 mAh. Olha, não ia fazer mal ter uns 5.000 mAh, né? Até o processador ele é mais atual, ele tem uma tecnologia e litografia mais baixa que contribui com eficiência. Então dá para entender uma bateria talvez não tão grande, que acaba compensando, né? Mais uma de 5.000 até que não seria má ideia, né? Aqui na parte de câmeras, galera, a gente tem então em hardware, né? Primeira câmera, a câmera principal, o olhão aqui, ó, bonitão. A câmera de 50 megapixels de resolução,
fabricante Sony, o sensor IMX766. Na sequência aqui a gente tem mais uma outra informação de câmera aqui de 32 megapixels, tá? Essa de 32 megapixels é a câmera de selfie. A outra de 13 megapixels aqui mais abaixo é a câmera grande angular que a gente tem aqui na parte de trás. Tem o olhinho mais aberto, essa aqui. E a outra câmera de 5 megapixels de resolução é a câmera telemacro. Câmera macro, que é o olhinho mais enrugadinho, mais fechado aqui. E no geral, das informações em questão de hardware, né? Acho que seria isso aí mesmo do Xiaomi 12 aqui. Uma coisa legal que eu gostaria de mostrar, eu rodei o benchmark aqui do Antutu Benchmark. A minha pontuação foi de 960.490 pontos. É uma pontuação altíssima, tá, galera? Altíssima mesmo. Vamos ver até aqui posição. Será que tem como é que ver posição, o ranking que fica ele? É o celular que eu peguei aqui, que eu tenho na mão, que deu a maior pontuação na minha vida. Ó, pra mim ele aqui ele ficou em 4º lugar. Ele ficou acima de um Galaxy S22 Ultra 5G e abaixo do Motorola Edge 30 Pro. Abaixo do Xiaomi Mi 12 Pro, é uma versão acima desse. Questão de performance, assim, ó, não tem o que reclamar aqui. Ele ganha de 95% dos outros celulares do mercado. Muito boa a relação de GPU, processador, RAM e performance em geral. Vamos fazer uns testes aí de foto então? Vamos ver como é que em fotografia aí, né? Desempenho é show de bola, vamos ver na foto agora. Então galera, fiz alguns testes aqui de gravação, tá? E tirei foto também pra gente ver juntos agora qual que é das fotos, né? Comecei aqui tirando foto com a câmera frontal, de modo normal, e tá aí o resultado pra gente ver, tá? Questão de nitidez, captura de fios e tal, acho que tá muito bom. Sobrancelha, barba, cabelo. Os níveis de detalhe atrás ali naquele painel que tem uma placa de vídeo, alicate pendurado. Vê muito bem. Tem ali um pacotinho de navalha e de estilete aqui também atrás. Dá pra ler tudo. Tá espelhada a foto até, né? Pô, tá espelhado, agora que eu notei. Assim, muito boa a foto mesmo. Passando para agora modo retrato com a câmera frontal. Desfocou lá o fundo, né? Questão das bordas aqui, a aresta na minha camiseta aqui e cabeça. Acho que o recorte tá bem feito. Nitidez em mim ali se permanece bacana, também acho ainda. Os fios dá pra ver muito bem. Muito show mesmo. Tem o modo embelezamento aqui na cara aí mesmo. Já dá deixa a gente menos feio. Gostei bastante, muito legal. Na sequência aqui a gente tem uma gravação com a câmera frontal, tá? Teste aqui da gravação câmera frontal, Full HD 60 fps. Vamos ver questões de... Vai aparecer aí, câmera? Pode ser, pode ser. Pode? Pode. Então eu não vou mostrar agora. Caracas. Aí galera, questão de iluminação. Já tem a luzinha azul, ele também bate aqui, né? Se tiver mais controle de ISO, se fica fluido ainda, né? Ou não. Vou me acocar aqui no escuro, ó. Ninguém vai me... Olha aqui, ó. Que interessante pra ver, né? Aí já perde bastante nitidez, ó. Pô, inventei um teste novo embaixo da mesa, cara. Como eu não inventei isso antes? Vamos voltar aqui com a iluminação. Ah, dá uma sofridinha mais no escuro, né? Mas é normal também de grande parte, né, das câmeras de smartphone do mercado. No geral aqui, bem iluminado, bem nítido, eu tô achando. A imagem bem fluida também, né? Questão de iluminação, regulagem de ISO automático bem rápida também. Na sequência agora, galera, uma foto com a câmera traseira, câmera principal, no modo normal. Dando um zoom aqui, o preto aqui da camiseta, né, marcou bastante, pegou bastante. O cabelo também, barba, ficou mais escuro. Teve um contraste mais forte, na minha opinião. Como eu tô mais longe aqui, o nível de detalhe acho que tá bom ainda, não pega tanta nitidez em fios por estar mais longe, mas no painel ali no fundo, dá pra ver como exemplo também, pega bastante detalhe no alicate lá atrás, na placa de vídeo pendurada. Se fizer um esforço ainda consigo ler aquela caixinha de estilete lá, muito boa qualidade. A gente tem outros produtos lá na mesa que as ranhuras dá pra ver muito bem a textura geral. Gostei bastante. Na sequência, com a câmera traseira principal, com modo retrato. Agora todo o fundo está desfocado, né? Com exceção da mesa. A mesa está um pouquinho desfocada para frente. E eu estou no destaque principal aqui, né? Acho que o corte foi muito bem feito. As arestas ali, tanto da caixa do Xiaomi 12, quanto na minha camiseta e cabeça também foi bem legal. Nitidez aqui me parece estar até um pouco melhor do que a foto anterior. No modo normal, pode ser até porque eu tô um pouco mais... eu tô na mesma distância, parece que eu fiquei mais nítido, mas pode ser também só um efeito por conta do desfoque atrás, né? Me dá essa impressão. Eu gostei bastante, muito legal mesmo. Na sequência então, uma gravação com a câmera traseira. Pode rodar o vídeo 8K. Olá galera, agora um teste de gravação com a câmera principal, tá? O vídeo em resolução 8K a 24 fps. Acompanha aqui, câmera. Acompanha aí, vê como é que é a fluidez de gravação, né? Como é que é a questão também de luminosidade, alteração aqui, captura. A nitidez é fenomenal, né? 8K também.
Vamos agachar aqui embaixo da mesa, ó. Vamos ver no escuro aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Que vai lá aqui, galera. Vamos ver então, pode subir. Gostei muito, galera, achei bem legal. Nessa resolução parece que tirou um pouco da saturação também do ambiente, ficou meio acinzentado ali a cor da pele, sei lá, esse aspecto eu achei meio estranho. Mas o nível de captura e de nitidez do cenário como um todo, achei muito, muito legal. Agora vamos ver uma gravação em 4K 60 FPS. Valendo. Aí, galera, agora outro teste aqui, resolução 4K de gravação a 60 FPS. Então tem que ter mais fluidez, mais ação. Bom. Testando aqui luminosidade. Teste. Vamos agachar mais ali. Aí, é nóis aqui. Vamos subir. No 4K, a coloração melhorou. A fluidez duplicou, mais que duplicou, né? Era de 24 FPS, foi para 60 agora. Tem imagem muito legal. Cara, dá para até brincar de um cineasta em casa com um celular desse, que a qualidade está muito, muito legal. A coloração melhorou muito. Níveis de microfone e captura achei legais também na gravação. Não tenho o que reclamar aqui. Questão de câmera, bem legal mesmo. Para mim, no meu perfil, me serviria muito bem mesmo. Cara, não tem o que reclamar. Mas agora, galera, vamos ir pra gameplay, cara. Vamos ver qual que vai ser no desempenho do jogo aqui, né? Vamos ver qual que vai ser. Então vamos jogar. Aí, galera. Genshin Impact. Rodando aqui. Aumentar um pouco o volume. Se eu puxar aqui no canto, ó, esquerdo superior, eu tenho uma janelinha de modo Game Turbo. Então consigo ver aqui quantos FPS está rodando, quantidade de uso de processador que está em 50% e quantidade de uso de GPU que está em 12%. O modo está balanceado. Eu vou colocar em modo desempenho, quero ver qual vai ser. Modo desempenho agora, o uso de processador sobe para 74% e GPU permanece em 12%. O FPS está em 32%. Para quem está se perguntando sobre configurações do jogo, vamos ver como é que tá aqui os gráficos. A gente está com qualidade média, tá? Qualidade gráfica média. Então já não está no baixo. Vamos embora, então. E esse aqui? Nada? Não tá. Vamos ver aqui como é que estão as... Ó, 45 FPS. Desceu aqui para 30. Aumentou um pouco o uso de GPU em 1%. O processador continua em 40 agora, 50% de uso. Mas ele está rodando aqui a mais de 30 FPS. Então, quando eu pego aqui já as estatísticas, ó, 36 FPS. Quando eu entro no menu é que ele vai para 30. Mas ele está rodando a mais aqui. Bom, eu vou ter um bicho aqui para dar uma pancada. Opa! Esses aqui são uns bichos que eu não entendo. O que uma gosma dessa vai fazer comigo? Fala sério, né? Tá bom então. Galera, bem tranquilo aqui. Sobre aquecimento, vamos ver agora também, né? É um celular que esquenta demais aqui na carcaça dele, né? Olha só, galera, com a câmera térmica, ó, na parte de cima da tela, a gente tem temperaturas de 39 graus Celsius. 39 graus Celsius. 36, a parte mais quente é essa aqui de cima, perto da câmera frontal, 39 graus, 40 graus Celsius na frente. Vamos ver na parte de trás, a gente está com 38, 37 na câmera, 37,9, o mais quente aqui na parte de cima do lado da câmera, 39,5. Mas até a tela acaba sendo mais quente do que a parte traseira. Interessante isso, né? Então ele dá assim uma esquentadinha, não dá para dizer que não. Tem um aquecimento aqui na questão de uso de performance e está limitado nos 40 graus Celsius. E é isso. Ó, já fechei aqui. Já tá, continua responsivo. Notificação, blá blá blá. Show. Então, galera, é isso aí. Esse é o Xiaomi 12 que a gente recebeu aqui. Cara, as impressões que eu tive, a experiência que eu tive aqui nesses testes, é um celular muito completo, muito bom, performance indiscutível, em altíssimo nível, níveis de câmera, de qualidade de fotografia, de gravação, fenomenal achei também. Tem modo câmera lenta de 1920 FPS, cara. É tipo assim, tu te grava muito, mas muito lento, é muito legal, divertido. Questão da bateria mesmo, os 4.500 mAh, que eu não acho que seria pecado nenhum colocar 5.000 mAh ao menos. E do restante, assim, construção tudo mais, eu achei muito bom o celular mesmo. Muito bacana mesmo, não tenho o que reclamar. E para quem tem interesse em adquirir um Xiaomi 12 como esse aqui, a gente tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então acessa aqui, confere, aproveita. E é isso aí, galera. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece,
deixa o like, se inscreve no canal, se junta aqui nessa turma MW Informática. Deixa o teu comentário o que tu achou também. Achou bacana, assim como eu? Obrigado pela força de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu!